iniciar o culto desta noite, pedindo aos irmãos que estão na parte posterior do santuário que adentrem, para que nós assim possamos ter a presença de todos. E particularmente, se você também puder vir à frente, porque durante o culto, na hora da mensagem, eu pretendo descer para ficar mais perto de vocês. Aí se vocês ficarem lá atrás, eu vou ter que andar mais para o meio do santuário. Então se você puder vir mais para frente, aí não vai ter dificuldades de eu chegar até. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua palavra diz que a Tua misericórdia dura para sempre. Nós te pedimos, Senhor, que neste culto o Teu nome seja engrandecido através de nossas vidas e que tudo quanto aqui venhamos realizar concorra para tal. E pedimos também, Senhor, nesse momento, pela nação, o Brasil que está enfrentando dias dificuldades, o Brasil que vem enfrentando dificuldades, que possamos, ou também os líderes, que o governo de nossa nação, eles possam inclinar-se para Ti, vendo que somente Tu é que podes ser o Senhor da nação e que podes dar vitória ao Teu povo. Portanto, Senhor, tem misericórdia do nosso povo, do povo do Brasil, nesses dias que tem vivido grande aflição. Que Tu sejas misericordioso conosco, nós oramos no nome de Jesus. Meu mestre, né? A minha vida é do mestre, o meu ser é do mestre, o meu coração é do mestre. Que você cante dizendo: olha, Senhor, nada em mim é meu, tudo é Teu, tudo me pertence. Portanto, somente assim é que eu posso Te louvar de todo o meu coração. Vida é do mestre.
voltar mais. Eu confio que tu has de estar na continuidade da minha vida. Cada lágrima que eu tenha chorado, cada sonho que eu tenha perdido, você estás na nova seres humanos somos dados a esquecermos muito das coisas boas e não queremos nos lembrar das coisas ruins, né? Nós comumente esquecemos as coisas boas e não queremos nos lembrar das coisas ruins. E nós vimos, através desse mês, quando estávamos falando sobre o deserto na vida do cristão, que uma das nossas reflexões é esta: não te esqueças do deserto.
não esquecermos do deserto, quer seja ele ruim, que comumente o é, e quer raramente seja bom, coisa que normalmente não o é. Lembrarmos-nos do que acontece de bom ou ruim é o mesmo que estarmos dizendo que temos uma história. Toda pessoa que não lembra nada na sua vida que acontecera, essa pessoa não pode dizer que tem uma história para contar, que tem um fato para ser contado. Eu não estou vivendo em brancas nuvens. Deve ser o que nós comumente dizemos. Algumas pessoas até que quando se pergunta sobre a história de sua vida e elas não têm o que contar, alguns dizem assim: você é filho de chocadeira, porque somente filho de chocadeira é que não tem o que contar, né? Nada para contar. Mas nós temos certeza de que todos aqui têm alguma coisa para contar de sua vida, quer boa, quer ruim. E o texto ou a chamada dessa reflexão é exatamente essa: não esqueçam ou não esqueçamos do deserto em nossa vida. Também, quando nós nos esquecemos, deixamos de ser gratos e até das ingratidões que nos causaram. Quando você é uma pessoa que não tem lembrança, você esquece de agradecer, mas também você esquece de lembrar quem nos foi ingrato na vida, né? E portanto é necessário que percebamos, que lembremos de tudo, alguém que nos causou decepção, nos abandonou, esquecendo-nos que nós é quem fomos, muitas vezes também, os causadores, os responsáveis pelo abandono, os responsáveis pelas decepções. Portanto, lembrar-se é algo que todos nós precisamos viver sempre. Mas aí a pergunta que segue, ou a que fazemos agora, é assim: e quando esquecemos de agradecer a Deus, e Deus nos leva para o deserto? Porque muitas vezes nós esquecemos também de agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos concede, pelas bênçãos que Ele nos concede. Aliás, é muito comum não agradecermos a Deus, não lembrarmos das bênçãos alcançadas da parte de Deus em nossas vidas. E em alguns casos, Deus nos leva para o deserto, pois somente assim é que nós somos provocados a nos lembrar. Somente quando estamos em dificuldade, somente quando estamos a sofrer, somente quando a enfermidade chega à nossa vida, à nossa casa, então é quando nós nos lembramos. Lembramos de clamar a Deus, lembramos de pedir a Deus. O texto de Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 ao versículo 19, fala de gratidão. Alguém que agradeceu a Deus, que lembrou-se das bênçãos que Deus lhes concedera, tirando do deserto, tirando de um momento do deserto. Ele estava atento a lembrar-se. E o verso 15 de Lucas 17, dos versículos 11 a 19, o verso 15 diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Aí o verso 17 diz assim: então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Esse texto é um texto bastante conhecido dos presentes, eu não quero ter dúvida. Fala daqueles homens que estavam ali enfermos, que viviam afastados da sociedade, leprosos que viviam afastados dos seus familiares, e de repente eles se depararam com Jesus.
Não se sabe precisar quanto tempo eles estavam ali, mas de repente Jesus, ao passar por perto e eles saberem, ouvirem o ruído de que Jesus haveria de passar, eles correram, foram até Jesus e alcançaram a graça, a bênção de serem libertos daquela enfermidade, mesmo estando eles em momento de deserto. E o verso 17, depois deles terem sido curados, agora um volta para agradecer a Jesus. E aí o texto diz: então Jesus nos perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Vocês acham que um fato como esse é para alguém esquecer-se de agradecer? Mas 9 daqueles 10 esqueceram-se. Fatos assim em que acontecem em nossas vidas, nós não temos razão para esquecer em relação a Jesus, mas comumente nós esquecemos. Nesse texto, alguns teólogos, eles dizem que não houve esquecimento, e sim oportunidade que os 9 ex-leprosos tiveram de afastar-se para sempre daquele um, porque aquele um era um estrangeiro, um gentil, e aqueles 9 eram judeus, puros, reservados por Deus, viviam misturados unicamente com aquele um, porque a lei os obrigava, porque não existiam muitos leprosários. Existem pessoas no deserto, mas que são orgulhosas, vivem sofrendo, mas são orgulhosas, vivem passando maus momentos, mas elas não deixam de serem soberbas. Esse texto, essa parte de que ela não está narrada na leitura do texto, mas ela é uma parte histórica. Nós teólogos que pesquisamos, então conseguimos chegar até essa informação. Ela diz de que existiam 10 pessoas, 10 leprosos, que estavam em uma vida de dificuldade, uma vida de amargura, uma vida de tristeza, uma vida de solidão, uma vida onde eles esperavam, aguardavam apenas a morte, afastado dos seus familiares, afastado dos seus queridos, ali naquele leprosário, aguardando a morte. Nós não temos leprosário naquela dimensão. Nós hoje, a lepra, ela é uma doença que mudou seu nome, né? É uma doença até curável, mas são muitos os problemas em nossas vidas que nos fazem estarmos vivendo o deserto. E esse texto diz de que aqueles 9 ex-leprosos, eles eram judeus, eram crentes, eram tementes a Deus, conheciam o Evangelho de Jesus Cristo. Eles se achavam pessoas separadas da sociedade, eles achavam-se pessoas que não tinham necessidade ou os problemas, apesar de estarem em suas vidas, mas eles eram reservados, eles eram escolhidos por Deus. Mas entre eles existia um de que era um gentil, alguém que não era judeu, alguém que não era cristão, alguém que não vivia as mesmas práticas religiosas dele. E eles aceitavam viverem com aquele um, porque eles não podiam mandá-lo embora. Era uma lei do governo, onde os leprosários tinham que ter X quantidade de pessoas, e distintamente de seus povos, raças, credos. Então aquele gentil estava entre aqueles judeus, porque era obrigado pelo governo a estar. Eu posso até imaginar, pela narrativa histórica, de que aqueles 9 deixavam aquele um ali à margem. Eles talvez aqueciam-se mutuamente no frio, nas chuvas, apesar de estarem no alpendre, mas não era suficiente para eles estarem protegidos, e eles deixavam aquele um lá escanteado, sem nada que pudessem beneficiá-lo.
porque eles se diziam melhores. A igreja hoje tem pessoas assim, que se dizem melhores que os outros. Melhores, inclusive, de alguns que estão no próprio contexto da igreja. E por isso eles não se aproximam, estão vivendo a mesma dificuldade, estão passando por problemas de tribulação, estão passando por problemas de angústia, mas eles optam para não darem atenção a alguém que tinha temor a Deus. Aquele que, em sendo curado, reconheceu que somente Jesus que poderia tirá-lo daquele deserto e fazê-lo uma nova criatura. Ele não esqueceu daquele momento ruim que vivenciara e voltou para agradecer a Jesus. E aí Jesus exclamou: cadê os outros 9? Não eram 10? E aí ele disse: eles não vieram. E às vezes, por causa da soberba do nosso coração, por conta do nosso orgulho, do nosso jeito de não querer aceitar uns aos outros, nós esquecemos de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos depositado, conferido. Mas isso não acontece apenas na igreja, isso acontece também muitas vezes em nossos lares. Em nossos lares, muitos, ou quando o deserto está em nossa casa, ele está generalizado. Todos são alcançados por ele. Mas existe dentro da casa, entre os cônjuges, entre os filhos, entre os pais, aqueles que tratam o outro com indiferença. Aqueles que tratam o outro com desdém, aqueles que veem o outro e dizem consigo mesmo: eu não gostaria de viver com essa pessoa é persona não grata na minha vida. E aí, se ela trata o seu familiar assim, quanto mais agradecer a Deus por tudo que Ele tem garantido. Portanto, lembrar-se das coisas que acontecem com nossas vidas é um desafio de cada um de nós. Cada um de nós precisamos sempre, diariamente, ao adormecer, melhor, ou ao amanhecer, eu opto pelo anoitecer, quando aí eu faço minha oração do dia, colocando todas as coisas para poder reclinar minha cabeça. Então é hora de parar e dizer assim: eu preciso de ver tudo que Deus fez para comigo, para com os meus, e agradecer. Ontem mesmo, quando eu estava rabiscando essa reflexão, aí eu me lembrava a semana passada e dizia: mas Deus, como Tu és bom. A semana passada, os meus netos estavam internados. O meu neto e um dos meus netos estavam internados. E eu passei 4 dias, de quarta até domingo, com meu filho, revezando com a esposa do meu filho e a mãe dela, ali no hospital com o Luca. E aí eu pensei e disse assim: e se fosse essa semana? Como seria para que nós tivéssemos acesso a ele? O carro do meu filho está sem combustível praticamente, o carro do sogro dele está sem combustível. Hoje, para vir para cá, eu liguei por vezes para o 99 e eles não tinham carro disponível. E aí, quando apareceu um no Uber, ele disse que era R$40, custa R$15,99. E aí eu disse: não, eu vou, disse a Conceição, eu vou pegar, o BRT está funcionando. Na verdade, eu vim a pé, se eu não encontrasse o BRT, porque já tinha alguém que disse: eu te levo de volta, pastor. Aí eu disse: então tá bom. Mas aí tinha BRT, né? Mas eu estava pensando como se fosse esta semana que o meu neto, o Luca, estivesse internado. Como seria difícil para nós. E aí eu disse: muito obrigado, Deus, porque mesmo estando ele naqueles dias em dificuldades, Tu permitisse que aqueles dias não fossem dias generalizadamente difíceis. E nós tivemos a oportunidade de assisti-lo melhor, porque esta semana seria bem mais difícil.
Então, agradecermos é um desafio de cada um cristão. A promessa de Deus é Gênesis 12, 1 e 2, diz assim: disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque de ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Deus cumpriu, Deus prometeu, cumpriu, Deus promete e cumpre nas nossas vidas a sua palavra. Ele não esquece um instante de cada um de nós. Mesmo que nós nos esqueçamos dele, a sua palavra diz de que ainda assim ele há de se lembrar sempre de cada um de nós. Portanto, meus queridos, lembrar-se do deserto em nossas vidas é um desafio, é uma necessidade, mas ainda que esqueçamos, o Senhor está dizendo: eu não me esquecerei de ti, porque eu prometi abençoar o meu povo, eu prometi abençoar a minha nação, eu prometi abençoar a tua casa, eu prometi abençoar os teus filhos, eu prometi abençoar os teus pais, eu prometi abençoar os cônjuges, eu prometi abençoar toda a terra. Portanto, a minha palavra, ela não volta vazia, ela não volta atrás. O que existe no deserto que Deus nos faz ou nos permite para que não esqueçamos dele? O deserto, ele nos lembra de que Deus, de não esquecermos de obedecer a Deus. Isso é uma das características do deserto. Ele existe em nossas vidas, Deus proporciona para as nossas vidas, para que nós não nos esqueçamos de obedecê-lo. Em Deuteronômio capítulo 8, os versículos 1, o versículo 6 e o versículo 11, ele nos são apresentados 3 atribuições para que não esqueçamos de obedecer a Deus. No versículo 1 do capítulo 8, ele diz assim: cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Vivam, multipliquem-se e possuam a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. O que ele está dizendo é de que ele não, em momento algum, vai ter dificuldade de cumprir todos os mandamentos que hoje ele colocou diante da sua vida. Você tem palavra de Deus para a sua vida? Você tem promessa de Deus na sua vida? Você lembra das promessas de Deus na sua vida? Ele está dizendo assim: eu cuidarei em cumprir aquilo que eu prometi para a tua vida. Você não pode ter dúvida disso. Eu me lembro, permitam-me a referência pessoal, lá quando eu era tenro em idade, quando o Senhor me prometeu fazer de mim uma bênção através da minha voz, através dos que viessem após mim, e os anos passaram-se, e de repente eu passei a questionar: mas Deus, tu estás esquecido da promessa que tu fizeste para comigo? E aí Deus disse, em 2 momentos desse período todo, ele disse assim: quem te disse que eu esqueci, Hernandes? Jamais eu esqueço do que eu prometo. Tu até podes esquecer, mas aquilo que eu disse lá no braço da tua mãe com 6 meses de idade, eu não estou esquecido. Ela te lembrou, mas eu também não estou esquecido. Eu prometi que em ti eu farei uma bênção a todos que estiverem à tua volta, e tu aguardas porque o tempo vai chegar. Te prepara porque o tempo vai chegar. Deus às vezes ele quer nos preparar para o tempo, e a gente pensa que ele está esquecido. Talvez tenha a promessa de Deus para a sua vida, que ela ainda não foi cumprida, porque o tempo de preparo não chegou. E ele leva você para o deserto para dizer: eu quero lhe preparar, porque você não pode morrer antes de cumprir aquilo que eu prometi para a tua vida. Portanto, resta
que nós, em passando pelo deserto, percebamos o que Deus quer de mim nesse deserto. Essa deve ser a exclamação de cada um de nós. Essa deve ser a interrogação de cada um de nós. Comumente nós nos desesperamos. Comumente nós dizemos, Deus esqueceu-se de mim. Comumente muitos de nós dizemos, eu não vou mais à igreja. Não há necessidade de ir para a igreja. Na igreja ninguém me dá atenção. Na igreja ninguém me visita. Deus inclusive já esqueceu de mim. A minha casa está virada ao avesso, nada dá certo para mim. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que levar a vida agora e viver apenas esperando que ela passe e que nada me aconteça. Mas aí esse texto ele está dizendo, não é assim que você deve pensar. Porque um dia eu te prometi e eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Você não pode sair dos caminhos do Senhor. Você não pode sair da vontade do Senhor. Você não pode se desesperar no deserto e buscar morrer. Você não pode atentar contra a sua vida. Quantas são as pessoas que mesmo tendo, apesar de tendo a promessa de Deus para consigo, elas atentam contra a sua própria vida, porque ao invés de darem ouvidos à palavra e à promessa do Senhor, elas dão ouvidos ao inimigo de nossas almas. Portanto, meus queridos, não esqueçam de que Deus há de cumprir aquilo que Ele prometeu. O versículo 6 do capítulo 8, ele diz também, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, e não esqueças, ande em seus caminhos com temor. Portanto, guardar os mandamentos do Senhor é outra coisa que nós não podemos esquecer. Nós precisamos lembrar e obedecer. E quantos de nós, como crentes, como cristãos, não temos guardado os mandamentos do Senhor? Parece-nos que hoje a flacidez do Evangelho tem sido uma coisa gritante. Como nós vemos crentes hoje que ora estão na igreja, ora estão fora da igreja, ora estão na igreja, mas estão vivendo as práticas de fora da igreja, palavras, hábitos, vestes, pessoas que estão fora do plano da vontade de Deus, e aí ele diz assim, guardem os mandamentos do Senhor teu Deus, não esqueças os seus caminhos, não esqueçam de fazer a sua vontade, tenham o Senhor com temor em suas vidas. Parece-nos que nós não temos mais tido temor ao Senhor. De quando em quando temos ouvido fatos, temos ouvido incidentes, temos ouvido coisas nas igrejas, onde elas levam-nos a ver de que não há temor no Senhor. Mas o verso 11 do capítulo 8, ele diz assim, guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, cumpre os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos. Deus é maravilhoso, Ele preocupa-se conosco, Ele sabe que quando esquecemos os seus mandamentos, somos nós mesmos que buscamos a nossa ruína. É por isso que Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 39, ele diz assim, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nós não temos querido nos queixar dos nossos pecados. É porque nós não temos nos lembrado dos nossos pecados. É porque nós temos procurado viver a ausência da lembrança dos nossos feitos, dos nossos atos. Talvez vocês conheçam pessoas que hoje vivem os seus relacionamentos com muitas dificuldades, relacionamentos conjugais, e aí elas queixam-se de Deus, culpam a Deus de estarem vivendo isso, estarem vivendo a amargura, estarem vivendo a falta de atenção, estarem vivendo a falta de consideração, estarem sendo colocados de lado, e elas começam a dizer, mas Deus, tu estás esquecido de mim, mas Deus, tu não tens sido justo para comigo. Nós precisamos nos lembrar que muitas vezes
nós é quem fomos atrás dessas dificuldades. Nós é quem fomos atrás desses momentos. E aí, depois de estarmos vivendo neles, depois de estarmos inseridos nele, aí nós começamos a chorar, esquecendo de que nós é quem fomos os causadores, os responsáveis por ele em nossas vidas. No que diz respeito a relacionamentos, quantos são? E eu olho para os jovens e vejo o encanto da paixão, o encanto da beleza, como eles olham, os seus olhos irradiam-se, são belos um para com os outros. Eles às vezes são feios que dá dó, mas aí quando a gente olha, mas eles se tornam bonitos, belos, encantam os nossos olhos. O camarada ou a camarada tem um olho bem escuro, aí a gente olha e diz, mas que olhos verdes, que olhos claros. A gente começa a se encantar, porque a gente está embevecido com o outro. E o outro diz palavras, às vezes ele fala até alto, tem um temperamento de voz alta, e a gente escuta essa sussurro. Ele fala gritando e a gente diz, mas que voz está fazendo, meu filho? Eu acho que eu me arrepio. Aí depois, quando chega a continuidade do relacionamento, quando os anos passam-se nos relacionamentos, quando agora os olhos deixam de ser verdes e passam a ser escuros, a gente diz, eu me confundi, teus olhos eu pensava que era assim. Na verdade, quando a gente percebe que o outro só fala gritando, quando a gente percebe que o outro é agressivo, quando percebe que o outro não tem carinho nem para os seus pais, aí a gente diz assim, Deus, por que tu estás me permitindo passar por isso? Somos nós que procuramos. De que queixa-se o homem, queixa-se dos seus próprios pecados. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Isso é inevitável para as nossas vidas. Não esqueçamos dessas coisas em nossas vidas, porque isso faz parte de nossas vidas. Mas eu quero findar este momento trazendo ainda uma outra característica de que o deserto é bom para nós, porque ele nos lembra, ele nos faz recordar o que Deus nos fez. No primeiro momento ele nos nos lembra de que não podemos esquecer de obedecer a Deus, mas esse é de recordar o que Deus fez em nossas vidas. Existe um ditado popular que diz, recordar é viver. Nem sempre isso é verdade, porque o texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, o versículo 1, ele diz assim, eu quero trazer à memória sempre o que pode me dar esperança. Trazer à memória as coisas que não nos não são boas, trazer à memória as coisas desagradáveis, trazer à memória as coisas que nos deixam em amargura. O profeta, ele está dizendo assim, não, eu não quero lembrar-se disso. Jeremias está dizendo, isso não me interessa, eu quero apenas estar lembrado do que pode me trazer esperança. E o que pode nos trazer esperança é a graça do Senhor Jesus em nossas vidas. O que pode nos trazer esperança é a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação do século. Isso é o que nós precisamos lembrar. Não que devamos esquecer das coisas que se nos acontecem de desagradável, mas a busca da nossa lembrança. O que nos traz mais lembrança são as coisas que nos fazem lembrar da vontade de Deus. Moisés, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, ele diz assim, recordem-se de todo o caminho detalhadamente pelo qual o Senhor te guiou no deserto estes 40 anos. Lá o Senhor te humilhou,
te provou e viu que estava em teu coração, guardando ou não os seus mandamentos. Eu estava lendo esse texto e nunca eu tinha observado no seu original o que pude ver nesta noite e manhã de hoje. Moisés, ele diz: recordem-se de todo o caminho detalhadamente, com detalhe, todo o caminho dos 40 anos. Eu quero que vocês se lembrem com detalhes. O Senhor está a nos dizer nesta noite que o nosso caminho, a nossa trajetória, sempre o recordemos, sempre nos lembremos dele com detalhe, com tudo que ele nos aconteceu. O caminho que o Senhor te guiou no deserto estes 40 anos. Aí ele segue dizendo: lá o Senhor te humilhou. Lá o Senhor te provou e viu que estava em teu coração, guardando ou não os seus mandamentos. Mas ele está nos lembrando de um passado sob a direção de Deus, num caminho escolhido e traçado por Deus. Moisés não está dizendo: lembrem-se dos caminhos que vocês mesmos traçaram. Não. Essa lembrança não te trará nenhum benefício. Eu quero que vocês lembrem-se dos caminhos que traçou Deus. Neste sim, Ele não vos abandonou, nem vocês foram destruídos. Ele está dizendo de que nós nos lembremos, porque quando Ele nos levou para esse caminho e lá Ele nos humilhou. Sabe o que significa essa expressão humilhou? É porque o povo de Deus, eles caminharam pelo deserto e ali o que foi que o Senhor deu para eles se alimentarem por 40 anos? O maná. O maná não era um alimento conhecido. Se você ler todo o capítulo 8 de Deuteronômio, vocês vão ver que o maná foi algo diferente. Maná significa o que é isso? Uma coisa diferente. Mas o maná também, ele era um alimento adocicado, como mel. E os teólogos, eles dizem, os historiadores, de que quando eles começaram a comer o maná era a alimentação principal, logo eles começaram a enjoar. Era uma alimentação saudável, era uma alimentação que nutria, que era necessário para eles, mas eles começaram a enjoar. E quando eles começaram a enjoar, se sentiram humilhados e disseram: Deus, a gente lá no Egito comia repetidamente, variadamente, muitos alimentos, e Deus traz a gente para aqui e nos dá esse maná para que a gente se sinta humilhado. E aí Deus me mostrava uma coisa interessante. Nós temos esta mesma atitude daquele povo. Deus nos dá o pão com manteiga. E a gente não tem hora que esculhamba e reclama: mas só pão com manteiga? Só tem isso para eu comer? Só é feijão com arroz? Eu já estou enjoado, eu não quero mais isso. Você já disse isso? Você já ouviu isso? Eu nunca disse isso na minha vida. Eu adoro pão com manteiga. Mas você tem a certeza de que muitos dos nossos lares, nós não queremos comer a comida trivial que Deus nos dá todo dia. E a gente começa a dizer: mas Deus só tem isso para a gente. Eu não aguento mais isso. Eu vejo o povo aí fora, come e esbanja e joga fora, e minha comida é só essa. Eu olho, é feito acampamento, quando eu abro o pão, opa, só é pão, nada. Mas é isso. E às vezes Deus quer dar a gente esse maná, isso que nos alimenta, nos nutre, e a gente começa a não aceitar. Aí por isso que o texto diz: e Ele nos humilhou. Era o povo dizendo: a gente está humilhado aqui, a gente está se vendo numa situação que é miserável, todo mundo come bem por aí, e a gente comendo esse maná que não sabe nem o que é. Que comida miserável! Isso é ser povo de Deus? E isso é a realidade nossa. Estamos muitas vezes
iguais àqueles judeus, se sentindo humilhados pelo que Deus nos dá, se sentindo humilhados pela roupa que nós vestimos. Mas essa minha roupa, isso é roupa, eu já fui 3 domingos, eu vou passar uns 3 semanas sem ir para a igreja, porque minha roupa já está dando dó, todo mundo já sabe. E se eu soltar ela e disser, vá para a missionária, e ela vai sozinha, aí a gente se sente humilhado, a gente se sente miseravelmente humilhado. Aí Deus diz assim, eu te humilho, eu te provo, porque eu quero o melhor para a tua vida, porque eu quero te dar a vida eterna. Então, meu querido, se você está sendo humilhado com o que você se alimenta, com o que você se veste, com o que falam de você, com tudo que está na sua vida acontecendo, o texto está dizendo, o deserto lembra-nos e recorda-nos do que Deus nos fez, do que Deus tem feito. E você deve dar graças a Deus sempre. Eu lembro de um garotinho que, ao orar o Pai Nosso, que está nos céus, venha a nós o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí ele recitava aquilo no culto, na casa dele, né? O culto devocional na casa dele. Aí quando terminou, ele curioso virou para o pai dele e disse assim, mas meu pai, por que é que a gente não pede a Deus pão para a semana toda? A gente todo dia tem que pedir a Deus o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. A gente não pede a Deus para ter pão para a semana toda. Aí o pai virou para o filho e disse assim, é porque Deus sabe que a gente é muito egoísta. A gente não quer pão dormido, a gente não quer pão endurecido. Aí ele quer que a gente peça o pão todo dia. Me dá o pão de hoje, amanhã me dá o pão de amanhã. Não foi assim o maná? Eles tinham o maná de manhã. Aí alguns diziam assim, eu vou guardar, eu não vou logo no começo, né, quando ele ainda estava delicioso. Aí quando eles guardavam, o maná ficava podre. E aí começava a ficar sentido. E aí Moisés dizia, joga isso fora! Não guardem isso, porque o Senhor prometeu todos os dias de sua vida, dá o pão de manhã, dá o pão à noite, servi-lo, dá saúde, está com você, protegê-lo, guardá-lo, guiá-lo. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida em todos os momentos. E você não pode esquecer. Não esqueça do que Deus fez para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrar-se do que Deus tem feito para nós é algo que nós não podemos nunca esquecer. Portanto, hoje nós aprendemos, lembrando do deserto, de que Ele não nos faz esquecer, ou não quer nos fazer esquecer, de obedecermos a Deus. Ele não quer nos fazermos esquecer e nos recordarmos do que Deus nos fez. Depois nós vamos estar vendo o terceiro, de que Ele nos há de lembrar também do que Deus fará em nossas vidas. Aquilo que Ele prometeu que vai fazer, nós vamos ver que Ele vai cumprir. O Senhor aplique a sua palavra em os nossos corações. Que o Senhor faça com que recordemos sempre de que as misericórdias do Senhor, elas são de eternidade a eternidade. Elas duram para sempre e elas se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus, por tuas misericórdias. Obrigado porque tu trazes à mente a certeza de que as provações elas se nos vêm, mas de que a tua bênção e a tua graça ela está conosco. Portanto, nós só temos a te agradecer porque tu és o Senhor, a te agradecer porque tu tens sido de geração a geração o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quão grande